tinha 80 e poucos parlamentares envolvidos com essa máfia sanguessuga. Sabe quantos se elegeram? Disputaram eleições e se elegeram? 4. A população se encarregou de abolir. Os envolvidos no chamado mensalão se elegeram 5, estão no exercício do mandato. População, e só se elegeu quem tinha serviços efetivamente prestados à comunidade e que era uma espécie de gratidão. A propósito disso, esse julgamento vai estabelecer mais um paradigma aí na política brasileira, com relação, inclusive, à questão do Caixa 2 e tal. Você acha que porque há uma dúvida, se ele vai ser feito a tempo ou se os supostos crimes vão prescrever? O que você acha? Qual vai ser o papel desse julgamento do mensalão nesse processo aí que nós estamos debatendo? Eu acho que vai ser julgado antes das eleições, antes de prescrever o crime. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Poder Judiciário, tudo que se discute aqui do sistema político brasileiro não tem relação direta com a representação, mas a falta de punição exemplar depende de decisão judicial. E que tem uma série de estudos em curso, projetos em curso no Congresso, no sentido de modificar os códigos de processo para dar maior celeridade nessa apreciação. Então não tem muita relação nem com o Parlamento, nem com o Executivo, é mais do Judiciário, porque a denúncia houve. O Ministério Público se encarregou de denunciar todo mundo. Não há um caso em que não tenha sido havida a denúncia. Se demora para julgar, vamos modificar os códigos de processo, mas não separar uma coisa da outra. Então, por exemplo, esse julgamento. Eu acho que esse julgamento vai ser importante para estabelecer de uma vez por toda o fim do chamado Caixa 2. Né? Porque ali não há um único caso em que a pessoa tenha se apropriado do recurso para enriquecimento pessoal. Era financiamento de campanha, era um esquema em que a disputa na base do governo não dava para acomodar todo mundo e buscaram uma alternativa de ajudar, por meio de Caixa 2, pessoas que tinham dificuldade em se reeleger sem ter aqueles espaços no governo, levando políticas públicas para aquelas regiões, etc. Então é um evento que vai ser um paradigma, na minha avaliação, em relação a esse aspecto do Caixa 2. Mas não vai se resolver esse problema enquanto não mudar a forma de financiamento. Enquanto o financiamento for privado e a empresa puder contribuir, haverá esse tipo de desvio de conduta. Não, na minha avaliação, não é possível cessar isso sem que se exclua os financiamentos privados. Diga aí, Ricardo, você está em endossa aí, né? Não, é só para fazer um comentário, fazer um contraponto. Né? O próprio exemplo do julgamento do mensalão é uma prova da interferência política. Como que não existe correlação entre o Poder Executivo e o Judiciário? Existe sim, nas nomeações para o Supremo, nas seleções de quem é que vai ser promovido, quem não vai ser promovido, e acabou gerando uma pressão pelo adiamento. Então nós não sabemos quando que vai sair realmente essa decisão do processo mensalão, e mais que isso, se ela demorar demais, o impacto dela sobre as eleições municipais vai ser muito pequeno. E outra coisa, Caixa 2 no Brasil não vai acabar, e financiamento público exclusivo não é garantia de proibição de doações, até porque se o candidato tem um amigo que é dono de uma gráfica, ele é dono de uma empresa qualquer, de comunicação, se ele quiser fazer um serviço de graça, ele vai fazer. E como é que você vai ser preso, porque é financiamento irregular, ilegal. Hoje a lei já proíbe esse financiamento, o Caixa 2. O que falta é fiscalização para fazer cumprir a legislação atual brasileira. Claro. Agora, o que você tem é no Brasil a própria Justiça Eleitoral aprovado, mas com ressalvas. Pois é. Mas o que é isso, aprovado com ressalva? Ou a pessoa fez as contas direito ou não. Ressalva não devia existir em nenhum momento. Claro. O que falta é, se você não criar uma fiscalização também, você pode botar pública, privada, só pessoa jurídica, só pessoa física, a Caixa 2 corrupção vai continuar acontecendo. O agente político deixa de ser dependente do poder econômico, com financiamento público, amigo. Você nega isso? Não, mas se ele ainda quiser procurar uma iniciativa privada, ele vai cometer o crime como ele comete hoje, se desviar também. Ele não é dependente, ele não é refém, ele não está sujeito a pressões espúrias de bastidores. Ele tem independência para julgar, ele não depende, quem financiou a campanha dele não foi um cidadão, uma empresa individual, foi a sociedade brasileira, portanto ele não deve se ele quiser favores. Procurar, ele vai continuar procurando. Sim, como alguém vai procurar, mas não como dependência. O poder de pressão diminui significativamente. Não, para mim vai continuar o mesmo poder de pressão. As peças de prestação de campanha, até um tempo atrás, eram uma mera ficção. Sim. Então isso que as pessoas publicam oficialmente não reflete a realidade dos gastos de campanha. São mais de 10 mil candidatos, 20 mil candidatos
a cada eleição, no caso do ano que vem, não nessa agora, daqui a 2 anos para deputado, e para prefeito, se você considerar que são 5.000 prefeituras, se considerar os candidatos a prefeitos, os candidatos a vereador, você tem um contingente de 30 a 50 mil candidatos. A fiscalização realmente é inviável, é muito difícil fiscalizar. Então ela é baseada em denúncias quando surge. Só que um candidato fez, o outro também fez, então os dois, nenhum deles tem interesse em denunciar. Agora, Calda, deixa eu te chamar a atenção para um aspecto que é importante nisso. As empresas, os doadores fazem questão de doar ou pelo Caixa 2 para não aparecer, ou doar para o partido para encobrir para quem efetivamente está contribuindo. Sim. Então, você tem uma situação no Brasil que é o seguinte, o corrupto está sujeito a ser punido, mas o corruptor não. Tem no Congresso um projeto de lei que responsabiliza a pessoa jurídica e isso não anda. Há um projeto de lei no Congresso e não é pressão do governo no sentido de que não anda, até porque o projeto é do governo. Existe um projeto de lei que trata do conflito de interesse, né? Que se estivesse em vigor essa lei, o Palocci não poderia, como deputado, ter feito as consultorias que fez naquele período. Não era por quê? Porque o presidente de um partido de oposição apresentou recurso para que o projeto não fosse para o Senado, fosse apreciado no plenário da Câmara. E até hoje não foi nem vai ser. Então, com esse tipo de conduta, esse tipo de postura, eu não vejo as pessoas que reclamam tanto dessa falta de transparência se empenharem no sentido de pressionar para que essas duas leis, são duas apenas, sejam aprovadas, que são de iniciativa do Executivo e que estão lá paradas no Congresso Nacional. E, uma vez aprovadas, contribuiria significativamente para evitar esse tipo de lacuna que a legislação hoje deixa para permitir esses desvios. Infelizmente, o nosso tempo acabou, nós vamos ficar por aqui. Agradecemos a presença dos cientistas políticos Valdir Pucci, do Centro Universitário do Distrito Federal, do Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, e ainda do Antônio Augusto Queiroz, do DIAP, o Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar. Uma boa noite para todos e até a próxima semana.